Como queimar gordura com jejum intermitente e emagrecer muito mais rápido. Seja bem-vinda ao meu canal mais uma vez. Para você que já me conhece, a gente vai bater aquele bate-papo, aquele axé gostoso, onde eu entrego tudo como vocês já sabem. E para quem não me conhece, eu tenho 36 anos, me chamo Tayara, mas chama de Tay, por favor, que com carinho é melhor, tá bom? Emagreci 34 quilos de forma 100% natural e eu divido isso aqui no nosso espaço, o nosso canto, tá? O canto onde você coloca aqui um comentário, eu vou lá e te respondo, porque quem responde tudo sou eu. Então, esse é o nosso espaço. É o espaço onde a gente divide conhecimento, onde a gente troca conhecimento, onde você aprende comigo, eu aprendo com você e a gente consegue o emagrecimento que a gente deseja, tá bom? Foram 34 quilos de forma 100% natural. E hoje a gente vai conversar sobre o jejum. Por quê? Porque é algo que eu incluí na minha estratégia e nunca mais abandonei. Desde quando eu estava com 97 quilos, eu falei, cara, eu vou incluir essa estratégia, vou testar, e ela me ajudou a emagrecer demais. Então a gente vai bater esse papo hoje aqui, porque ele acelera muito o processo de emagrecimento, tá? Mas tá, e como é que você diz pra mim em todos os vídeos, não passa fome, não fica sem comer, e aí você me diz que você vai fazer jejum de 16 horas? Pô, é contraditório. Não, calma, que não é contraditório e eu vou explicar o porquê. Não é simplesmente só ficar sem comer. Ah, eu vou ficar sem comer? Não. Existe um protocolo antes de comer, depois de comer, durante o período, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Você hoje vai sair daqui com uma estratégia clara e objetiva de como você vai usar sua gordura como fonte de energia e preservar sua massa muscular, que é uma das coisas mais importantes que nós temos em nosso corpo. Porque é a massa muscular que deixa o seu corpo torneado, bonito, definido, sabe? Alinhado, não deixa despencar. Então, você vai queimar gordura e você vai preservar seu músculo. Se o seu intuito é emagrecer definitivamente, então você tá no lugar certo, se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Porque aqui a gente fala somente sobre isso, corpo e mente. E se você quer emagrecer 17 quilos em 37 dias, eu desenvolvi um material, tá fixado no primeiro comentário, tá? E lá também está fixado um suplemento natural, 100% natural, extraído das plantas, tá? Que eu precisei parar de tomar porque eu sequei demais. Eu saí de 97 para 62 quilos em 6 meses. E esse suplemento me ajudou em todo o processo. Eu cheguei no momento que eu falei, cara, eu quero ganhar um pouquinho de músculo e crescer, eu quero crescer. Não tem como você crescer se você não come mais, se você não malha, se você não para de afinar. E eu tava afinando, eu tava muito fininha mesmo. Olha como meu corpo tava. Tava lindo? Pra mim tava lindo, tá? Tava lindo. Mas eu queria ter mais braços, eu queria ter costas largas. Cada um tem o seu perfil, então eu precisei parar de tomar o suplemento. Então se você quer emagrecer, pode ter certeza, eu dou garantia que esse suplemento, ele é 100% natural, ele me fez muito bem, me ajudou com relação ao índice glicêmico, com relação à vontade de comer doce, com relação à vontade desesperada de comer, mesmo sem estar com fome, né? Me ajudou no funcionamento do intestino. Cara, dá uma olhada lá, dá uma lida, lá explica tudo bonitinho, você dá uma lida, porque tem muitos detalhes, então eu não vou ficar falando sobre isso aqui, eu tô te indicando porque se te ajudar, ótimo, mas eu não vou ficar falando porque senão eu vou passar um tempão explicando tudo que ele faz de bom no corpo. Mas vamos lá. Engraçado que existem vários estudos que falam sobre o jejum intermitente que também auxilia no emagrecimento. Só que ele não é para o emagrecimento. O emagrecimento é uma consequência de fazer o jejum. É muito fantástico isso. Abre a sua mente e ouve agora isso que eu vou te dizer. O jejum intermitente é um estado natural de um ser vivo. Porque eu preciso que você pense fora da caixa na disponibilidade de comida. Quanto mais você come, mais você tem a probabilidade de acumular como estoque de gordura, porque o corpo entende que não precisa daquele tanto de energia para poder usar para você se manter viva. Então, ele vai fazer o quê? Reserva, porque no momento que precisar, que faltar, eu tenho uma reserva. E aí entra a questão do jejum, como o ser humano lá atrás, nas suas origens, comia quando tinha alimento, comia quando conseguia caçar, comia quando tinha disponibilidade da comida. E em muitas vezes comia uma vez no dia, 2, 3, não passava mais do que 2 ou 3 vezes, porque nem sempre tinha disponibilidade, certo? O que acontece? Às vezes o animal ele passa um dia sem comer, 2 dias sem comer, porque ele está caçando, porque ele não tem a disponibilidade que a gente tem. O jejum intermitente, ele é fundamental para o nosso organismo. O nosso organismo precisa de um tempo para respirar. E eu quis trazer esse exemplo aqui porque é a disponibilidade do alimento em excesso, principalmente refinados, que faz com que a gente consiga estocar esse tanto de gordura. A partir do momento em que a gente faz o jejum forçadamente, porque a gente tem a disponibilidade do alimento,
a gente compreende que o corpo precisa de um tempo para processar tudo que está sendo ingerido. Uma outra coisa que eu quero pontuar aqui, lá atrás, se a gente for procurar um caso de obesidade, se a gente for procurar um caso de problemas absurdos cardiovasculares, como a gente vê hoje em dia, raramente você encontrar problemas cardiovasculares, problemas com obesidade. Por quê? Porque o que causa é uma cascata, tá? É uma descidinha assim, ó, uma coisa vai levando a outra. Você tem a parte emocional, que aí você desconta no alimento porque tem um alimento disponível, e que aí esse alimento em grande quantidade vira estoque, vira gordura, porque você não gasta tanta energia ao ponto de consumir aquela energia que você está ingerindo, e aí esse acúmulo vai causando problemas de saúde como obesidade, diabetes, hipertensão, problema de coração, às vezes dá AVC. Olha a cascata que vai fazendo de problemas a partir do momento em que você se alimenta além do que deveria e não faz o jejum, porque o jejum é um processo natural dos seres vivos. A partir do momento em que você começa a fazer jejum, tudo isso começa a rodar ao contrário. O jejum, ele não só mexe no corpo, ele mexe no psicológico também, a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, Dai, mas no fundo, o que é fazer o jejum? É só ficar sem comer? Não. Primeira coisa, se você está assistindo esse vídeo e você é uma pessoa que tem uma alimentação 100%, uma alimentação de refinados, uma alimentação suja, digamos assim. Ah, eu só como bolo, eu só como pão, eu só como macarrão, eu só tomo refrigerante. Se você é esse tipo de pessoa, não faz o jejum. Primeiro assiste o vídeo todo, toma a conscientização, anota e começa a fazer do jeito certo, tá? Porque não é só ficar sem comer. Ficar sem comer é um problema. Você precisa entender o que fazer e como fazer, ok? Você fazendo exatamente o que eu falo pra você aqui nesse vídeo e compreender que você precisa saber o que fazer antes, depois e durante o jejum, aí sim você vai entrar em um processo onde você pode emagrecer 10, 15, 20, 30 quilos. Mas se você não tem essa alimentação adequada, que a gente vai conversar agora, assiste e aí você começa a mudar os seus hábitos. Não faz jejum se você tem uma alimentação à base de refinados industrializados. Vamos lá, o que é jejum? Jejum é você passar um período, uma janela de tempo sem se alimentar, sem comer absolutamente nada que tenha calorias, sem ingerir calorias. E na página contrária, que é a janela onde você se alimenta, você vai precisar ter uma alimentação forte, e a gente vai falar sobre isso aqui. No momento em que você está em jejum, o seu corpo ele recebe, é como se fosse um comando. Opa, precisamos agora reajustar, precisamos agora fazer uma faxina, precisamos agora arrumar a casa. É igual quando alguém diz assim pra você, tô indo passar aí na sua casa, aí você faz o quê? Levanta correndo, arruma a cama, arruma a pia, lava prato, faz não sei o que, tenta fazer um suco pra quando a pessoa chegar você oferecer um suco, é a mesma coisa. A partir do momento em que você se alimenta certinho naquela janela de tempo e depois você começa a fazer aquela outra janela de tempo que é sem comer, o seu corpo já entendeu o comando. Cara, agora é a janela onde a gente limpa tudo. E nessa janela onde a gente limpa tudo, inclusive vou botar aqui na tela para você também dar uma lida junto comigo, tem uma coisa chamada autofagia que acontece. A autofagia, em termos simples, tá? Para que você consiga compreender o processo que o seu corpo faz no momento em que você está em jejum. É o processo natural do corpo de comer a si mesmo. Olha, preste atenção nisso aqui, cara. É o processo natural do corpo de comer a si mesmo para reciclar e limpar componentes celulares danificados ou desnecessários. É um mecanismo de renovação celular que ajuda a manter a saúde e a função adequada das células. O que isso quer dizer? Que um jejum intermitente, ele não é feito para emagrecer, ele é feito para limpar o teu corpo. E o processo de limpar o teu corpo faz você emagrecer. Então o que faz você engordar é comer refinado de uma forma absurda. Quando você come demais, você pantufa, enche, sufoca o seu corpo de toxinas, de tudo que é coisa, e aí você não dá o tempo do seu corpo limpar isso, você vai estocando, você vai ficando enorme, você vai inchando. Às vezes não é só gordura, é retenção de líquido, é toxina no seu corpo. Quando você faz o jejum, que é um processo natural, que todo ser vivo deve passar, porque é uma coisa natural de se viver,
Aí o seu corpo entende que, opa, agora é o momento da gente destruir tudo que não presta, revirar as células do avesso, limpar, tirar as toxinas, tirar possíveis ameaças que existam aqui, vamos fazer aquela limpa. E nesse momento em que tudo isso está acontecendo, você está vivendo, você está andando, você está trabalhando, você está gastando energia. E de onde você está tirando essa energia? Do seu corpo no todo. E como você não vai destruir o seu músculo na hora que você está em alimentação? Porque a janela de alimentação, você joga nutrientes suficientes e adequados para manter a sua massa magra, tá? Para no momento em que você está na janela de jejum, o seu corpo não conseguir destruir sua musculatura porque ela está bem nutrida, ela está bem alimentada. Então vai usar a gordura como fonte de energia para você estar em movimento nesse momento em que você está fazendo o seu jejum. Então o que eu preciso entender para você, explicar para você, é que tudo é um processo e é sempre cascata, igual o exemplo que eu dei para você lá, tá? É tudo em cascata. Agora, eu preciso que você compreenda uma coisa. Se o jejum não foi feito para emagrecer, mas promove o emagrecimento se você faz de uma forma inteligente, se você faz da forma certa. Thay, eu tô fazendo jejum e não tô emagrecendo. Tem esse porém também, porque o jejum ele não existe para você emagrecer, ele existe para que você tenha saúde, tá? Primeiro ponto. E por que ele ajuda a emagrecer? Porque na janela de alimentação, na janela em que a gente pode comer, a gente precisa se alimentar o máximo possível de alimentos mais limpos, que fazem com que você esteja ingerindo menos calorias do que o seu corpo gasta. Entende? Se eu gasto 2.000 calorias para poder estar viva, e aí nessa janela de alimentação eu tô comendo 1.400, 1.500 calorias, eu tô com 500 calorias em déficit. No momento em que eu tô de jejum, a limpeza tá sendo feita. No momento em que eu tô comendo menos do que o que o meu corpo gasta. Então quando eu estiver em jejum, cara, eu vou estar num processo que vai só desintoxicar, só destruir tecido adiposo, só emagrecer. Porque eu preciso estar em déficit calórico. Se na minha janela de alimentação eu como mais do que eu preciso, se é 2.000 calorias eu como 3.000, eu não vou emagrecer, tá? Eu vou passar pelo processo da faxina, de ter mais saúde e tudo mais, que eu já expliquei aqui, mas eu não vou emagrecer, porque o emagrecimento é sobre o déficit calórico. Porém, o jejum potencializa a queima de gordura, preservação do músculo, porque na janela de alimentação eu estou nutrindo a minha musculatura. Ah, tá, mas parece ser tão complicado. Não é complicado. Você só tá começando a ouvir sobre isso agora. Então parece ser uma coisa diferente e é uma coisa nova. Mas tenha certeza que é possível compreender, é possível aplicar e é mágico o resultado. Cara, é mágico o resultado. Não questiona, faz que você vai ver sua saúde melhorar, seu sono melhorar, seu corpo transformar. Você vai se tornar outra pessoa. Então só faz, só faz. Não fica botando na cabeça que é difícil, não. Diz assim, não, é possível. Se ela fez, pô, eu fiz, cara, e funcionou comigo. Então, faz, testa. Tá, e se você ainda me pergunta, beleza, se o jejum não é pra emagrecer, eu tenho que estar em déficit pra emagrecer, pra que eu vou fazer jejum? Se eu fazendo déficit calórico eu vou emagrecer? Cara, por todos os benefícios que eu já te falei. E pelo processo acelerado de queima de gordura, tá? E eu te digo uma coisa, a textura do seu corpo, ela fica completamente diferente de quando você faz o processo de emagrecimento sem o jejum. Completamente diferente. Eu te digo isso porque eu já testei no meu corpo. Então faz, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer pra você. O que é que estar em jejum favorece na sua saúde, além de tudo que eu já te falei. Presta atenção e eu vou botar aqui na tela, eu vou ler aqui com você porque eu botei aqui no computador. O jejum intermitente pode melhorar a sensibilidade à insulina. Estudos indicam que essa prática pode ajudar o corpo a utilizar a insulina de forma mais eficiente, o que é benéfico para o controle do açúcar no sangue e pode reduzir o risco de resistência à insulina, condição associada ao diabetes tipo 2. Cara, fazer jejum só traz saúde. Ele até ajuda o seu corpo para te auxiliar em ter saúde com relação a você desenvolver, por exemplo, um diabetes. Ou você que é diabética, melhorar a sua qualidade de vida, mesmo estando com essa doença. Então o jejum não é sobre emagrecimento, mas por consequência ele traz um emagrecimento eficaz. Então faça o jejum intermitente, pela saúde e pela questão também do emagrecimento. Vamos lá, o que mais que o jejum faz, além de tudo isso que eu já falei pra você? Ele mexe com a parte cognitiva do nosso cérebro. Ele ajuda você a ter mais atenção,
ter mais agilidade, mais percepção, ajuda na sua questão de memorização. O jejum ele é tão fantástico que ele te deixa em um estado de alerta e manutenção do corpo. É como se naquele momento você está pegando o seu carro, o seu lindo carro que custa R$500 mil e botando para reparos. Cara, sério, tá trocando óleo, tá fazendo balanceamento, tá polindo, tá lavando, tá limpando. Cara, esse é o momento de você cuidar da sua máquina. Você está cuidando da sua máquina corporal. Máquina corporal é tudo, é cabeça, é corpo, é tudo. Então o jejum, ele vai além do emagrecimento. Ele traz muito mais coisas positivas para você. Se você está gostando do vídeo, se você está gostando do conteúdo, se está te trazendo informações ricas, não deixa de... Tô danada errando, né? Se inscreve no canal aqui, deixa seu like e compartilha com uma amiga. Vamos lá, eu já falei pra você que o ideal para esse processo de emagrecimento é 16/8, que é 16 horas em jejum e 8 horas que você pode se alimentar. Eu vou dar uma dica pra você. Come às 18 horas e volta a comer às 10 do outro dia. Você vai fazer 16 horas de jejum, vai usar o horário do sono para que possa também ser feito esse jejum enquanto você dorme. E aí às 10 do outro dia você volta a se alimentar normalmente, seguindo a próxima janela de alimentação de 8 horas. Com uma observação, o seu corpo ele começa a se adaptar nesse processo com 2 a 3 semanas. Então, nas 2 a 3 semanas iniciais, provavelmente você sinta, sabe, um pouco de irritabilidade, sentindo diferença na rotina, você está se transformando, você está se adequando. Porém, entretanto, dentro dessas 3 semanas, vamos fechar um mês. Você vai ver uma transformação absurda no seu corpo. Então, não se assuste, porque o processo ele realmente é rápido, tá? O processo é muito rápido. E vai te trazer um retorno que você vai dizer, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Mas não abusa, segue o protocolo certinho como eu tô falando. Não faz loucura, eu vou fazer agora toda hora, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer assado, eu não vou comer quase nada na minha janela de alimentação para ter um efeito melhor. Não faz isso, não faz maluquice, não faz loucura não. Você vai se alimentar certinho, bonitinho, como eu vou falar aqui, não é para fazer loucura, tá? É para fazer tudo bonitinho que vai dar certo. Vai dar tudo certo se você seguir a risca de quem já fez e deu certo, beleza? Bom, o que consumir durante o jejum? Primeiro a gente sabe, eu já falei, que não pode consumir calorias. Então você vai beber água, você vai tomar café sem açúcar, sem leite, você vai tomar chá sem açúcar, não vai consumir nada de calorias. Tem um estudo que diz que você pode utilizar adoçante 0 calorias. Então, pô, eu odeio café sem açúcar, então vai usar um pouquinho de adoçante lá, tá? Eu usava, parei de usar, usei adoçante por muitos anos, parei de usar, e tudo bem. Se você quiser usar, você usa, se você não quiser também não vai fazer diferença. Mas tem um estudo que diz que você pode utilizar tranquilamente. O estudo não indica você usar, mas diz que você pode utilizar se você quiser. Tanto no seu café quanto no seu chá. Tá, e o que consumir na janela de alimentação? Eita, que eu adoro falar de comida, gente. Ex-obeso, né? Falou de comida, chega feliz, ó, tô sorrindo, feliz da vida. Mas vamos lá. 80% de alimentos menos processados possíveis, como brócolis, batata doce ou batata inglesa, frango, enfim, o máximo de coisas menos processadas, mais nutritivas, 80% desse alimento. E 20% você pode tomar um sorvete, você pode comer uma pizza, você pode comer um chocolate, porque não é sobre terror nutricional, é sobre você saber fazer, como fazer e manter isso pro resto da sua vida. Inclusive, eu criei um cardápio fit com 60 refeições, vou deixar fixado no primeiro comentário, beleza? Clica lá e dá uma olhada. Por quê? Porque esse material vai lhe dar um mês de refeição. Café da manhã, almoço, janta, tudo dentro daquilo que você precisa para você emagrecer muito mais rápido, principalmente fazendo jejum intermitente. Então, dá uma olhada no primeiro comentário lá fixado. Bom, eu falei inclusive em um momento desse vídeo aqui sobre você ingerir menos calorias do que o seu corpo gasta, né? Porque você precisa estar em déficit calórico para emagrecer. E se você não sabe fazer esse cálculo, não se preocupa e não precisa sair por aí correndo para poder comprar curso que ensina. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para que você assista esse vídeo que eu explico direitinho como você fazer esse cálculo, beleza? Tá, e quantas refeições eu devo fazer na minha janela de alimentação dentro dessas 8 horas? Quanto que eu devo comer? Vamos lá. Você pode comer 3 refeições, bem volumosas, bem caprichadas, com bastante legume, verdura, salada, proteína, sabe? Ou, tá, e poxa, 3 refeições, ficou comida demais no prato, eu fiquei empanzinada, empantufada, e cara, então você faz o seguinte, bota 4 refeições, bota 6 refeições, no final das contas não vai fazer diferença, o que importa é você comer certo? E na janela que você não tem que comer, você não comer, ponto.
Não vamos fazer um terror que eu tenho que comer 3 vezes, que eu tenho que comer de hora em hora, que eu tenho que comer 6 vezes, que eu tenho que comer 4 vezes. Ah, porque me disseram que eu tenho que comer não sei quantas vezes. Esquece isso. O que importa é você comer certo, às vezes que você achar que deve comer, dentro daquela janela, mas a quantidade certa e a comida certa. E na janela que você não deve comer, você não deve comer. Não toca a mão na comida. Quando for pensar, ó, quando essa mão, presta atenção, que a baiana vai falar, quando essa mão for pegar comidinha de cabate, sai daí. Lado direito, lado esquerdo do cérebro, pau. Ó, quando era criança, faziam assim mesmo comigo, com minhas coleguinhas na escola, ó, cabelo de um, cabelo de outro, quem bater primeiro ganha. Então, quando a mão for pegar comida, ó, pau na mão. Bota os 2 lados do cérebro, um pra brigar com o outro, mas não come. Tá de jejum? É jejum. Na hora de comer? É na hora de comer. Beleza? Tá aí, mas eu malho. Como é que eu vou fazer em jejum e eu vou malhar em jejum? Não faz diferença. Quer malhar em jejum? Malha em jejum. Quer malhar comida? Problema seu, vai malhar comida. Mas ó, deixa eu dizer uma coisa pra você. Não vai fazer diferença, mas eu aconselho você testar. Porque testando você conhece seu corpo, testando você se conhece, testando você vê o que funciona melhor pra você. Tira da sua cabeça um gesso que porque Thay disse que tem que ser assim, eu vou lá e vou fazer desse jeito aqui, engessado assim pro resto da vida. Se eu malho em jejum e pra mim funciona bem, eu tô dizendo pra você, não faz diferença. Você pode malhar em jejum, você pode malhar alimentado, não tem problema nenhum. Só teste e veja o que é melhor pro seu corpo, beleza? Se eu malho alimentada ou se eu malho em jejum e um dos dois é o melhor pra mim, não quer dizer que porque é melhor pra mim que você tem que fazer desse jeito. Se a ciência diz pode malhar em jejum ou pode malhar alimentado e isso não vai alterar o resultado no final das contas, porque o que vale mesmo é você fazer o jejum certo, se alimentar certo na janela de alimentação, é por aí que você vai, é esse caminho, tá bom? Se a ciência dissesse, não, tem alteração, é melhor você fazer em jejum porque emagrece mais, aí beleza, tudo bem, ó, show de bola. Mas se não tem alteração, não vai te fazer emagrecer mais ou emagrecer menos, então você testa. O que for melhor pra você, você adapta na sua rotina e tá tudo lindo, tá bom? Fechou lá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou um vídeo longo, mas eu acho que eu consegui entregar tudo o que eu podia e o que eu não tinha mais pra entregar. Entreguei, raspei todo o conhecimento que tinha aqui no meu juízo e entreguei pra você. Então não deixe de dar o seu like, compartilhar com uma amiga, colocar em prática. Eu quero ver seu resultado. Fechou? Não desiste de você, eu não desisto de você, ninguém solta a mão de ninguém e eu quero ver o resultado depois. Combinado? Um cheiro, um beijo enorme. E já ia esquecendo, tem um grupo VIP da minha galera daqui, das meninas daqui. Deixa aqui nos comentários, tá? Eu quero participar do grupo, que eu vou mandar o acesso pra você. Beleza? Um cheiro enorme. Um beijo da ex-obesa baiana aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.